Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro Entregas Expressas da Kiki. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e se você gosta de livros e literatura no geral, fantasia, suspense policial e terror, dê uma olhada nos meus livros porque eu também sou escritor, o link está na descrição. Bom, Entregas Expressas da Kiki é um livro de fantasia infantil japonês da autora Eiko Kadono, que ele inspirou, o filme do Estúdio Ghibli, que é os serviços de entregas da Kiki. Sendo que aqui a gente tem diferenças com o filme. Vamos começar por uma breve sinopse para quem não conhece, seja o filme ou o livro. Nessa história, a gente tem um mundo onde as bruxas existem. Só que as bruxas, apesar de serem vistas pela maioria das pessoas com aquele estereótipo de serem ranzinhas, serem malvadas, aquele nariz pontudo, etc., elas são pessoas normais que possuem habilidades, sendo que algumas possuem habilidades mais proeminentes para certas áreas, como voar com a vassoura, outras para outras áreas, como fazer poções, etc. E no caso, existe uma tradição no mundo das bruxas, onde, quando ao completar 13 anos, a pequena bruxinha sai da sua casa e deve escolher uma cidade longe para poder passar um ano e amadurecer, retornando depois desse um ano e contando para seus pais, familiares e amigos tudo o que ela aprendeu nessa jornada. E a partir desse pretexto que a gente vai acompanhar a história da Kiki, que é uma bruxinha que acaba saindo de casa para fazer esse ano fora, de ter essa experiência de amadurecimento, e lá nessa nova cidade ela vai começar com o serviço de entregas. Afinal, ela voa, ela consegue cortar trânsito, consegue cortar muita coisa, então ao voar ela consegue fazer entregas que ninguém mais consegue, e a partir daí começa a história da nossa protagonista. Bom, aqui, como vocês podem perceber, tanto como acontece no filme, aqui no livro a gente tem uma história basicamente de amadurecimento. É uma história muito gostosa de se acompanhar, porque a escrita aqui, da fantasia infantil, pelo olhar, da autora, é uma escrita muito fluida, muito gostosa, é sempre ali, digamos assim, o caso da vez, a entrega da vez, cada capítulo. Então, em um momento aqui que, por exemplo, vai entregar um gato de pelúcia para um menino, nesse meio tempo ela acaba conhecendo uma pintora, então ali tem toda a historinha em longo dessa entrega. Em outro momento ela vai ter que fazer uma entrega dentro de um navio, em outro momento ela salva o ano novo. Então cada capítulo vai se conectando com várias entregas diferentes e todas as entregas vão trazendo ali uma construção da personagem, fazendo com que ela vá amadurecendo. Ela sai ali de casa com uma garotinha que tem muito medo do que vai acontecer ali da frente, mas ao mesmo tempo tem expectativa, uma garotinha que não conhece muito do mundo. Então é aquela clássica história onde o protagonista vai, digamos assim, desenvolvendo o seu lado pessoal, conhecendo a si mesmo, conhecendo o mundo, e quando chega no final, dessa jornada, ela tem aquela sensação que efetivamente ela cresceu, ela amadureceu, mas ainda assim resguarda um pouco, do seu lado mais criança, do seu lado mais infantil. Afinal, um ano só se passou, ela não tem mais 13 anos, tem 14, continua sendo uma criança, uma adolescente, por mais que, sim, já mais madura do que era antes. E no final das contas, isso é a vida. Todo o tempo a gente está crescendo, evoluindo, amadurecendo, ou pelo menos deveríamos estar fazendo isso. A diferença principal aqui com o filme, para quem já assistiu o filme e não leu o livro, é o fato de que no filme toda essa questão de amadurecer tem relação com o fato de um certo momento onde a Kiki perde os poderes dela lá no filme. Aqui isso não acontece. Aqui toda essa trajetória da Kiki é sempre em torno dos seus poderes, sempre em torno principalmente da sua qualidade ali como entregadora, voando com a vassoura. E acaba tendo essa diferença, acaba tendo causos diferentes, causos semelhantes, também entregas semelhantes, mas entregas diferentes, fazendo com que seja um complemento. Você que já assistiu o filme, leia o livro, porque apesar da história ser basicamente a mesma, ainda assim tem coisas diferentes e, como eu falei, a leitura é super fluida, super gostosa. O livro tem 235 páginas, cada capítulo vai ter ali em torno de 15, 16 páginas, mas é muito rápido, muito fluido para ler, não só porque a escrita da autora é muito boa, mas porque a diagramação do livro é uma diagramação bem espaçada. Então, assim, as páginas são muito rapidinhas, não demora, e a qualidade gráfica disso aqui me surpreendeu. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, e no caso, assim, é incrível. Aqui, viu, com esse marcadorzinho, mas ó, desde o início a gente já tem aqui uma contracapa bem bonita, mas principalmente o início de cada capítulo tem assim um detalhe, ó, capítulo 3, e quando a gente abre esse capítulo 3, tem aqui uma ilustração. E ao longo do livro, conforme a gente vai lendo, vai tendo outras ilustrações, sempre no mesmo estilo,
mas muito bonitinhas. O que traz, como eu falei, uma qualidade incrível. A página tem uma gramatura muito boa, né, fazendo ser bem resistente, não dá para ver o outro lado da página conforme você vai lendo. Enfim, recomendo demais para os fãs de Estúdio Ghibli e também para os fãs de fantasia no geral. No Brasil tem apenas esse volume, porque se eu não me engano, no original existem, né, mais volumes, é como se fosse uma série, acho que são 4 ou 5 volumes no geral, até porque a autora escreveu muita coisa, inclusive escreveu um livro que se passa no Brasil, mas que infelizmente não tem publicação aqui atualmente, porque a autora morou no Brasil durante 2 anos, mas isso eu deixo para contar em outro vídeo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.